Graças a Deus, nós queremos deixar uma palavra para vocês sobre o Espírito Santo. Que você saiba a importância do Espírito Santo a partir de hoje na sua vida. Eu quero ler um texto que está escrito no livro de Romanos, capítulo de número 8. No versículo 1 diz: agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas termina o versículo: se é que o Espírito Santo ainda habita em vós. No verso de número 8, diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E eu só posso deixar a carne se eu for cheio do Espírito Santo. Fora isso eu não consigo. É impossível. No verso de número 9: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Aquilo que eu tenho dito. Não basta o Espírito estar exteriorizado, dirigindo, guiando, mostrando que você tem errado. Quando ele entra, ele não só mostra que você errou, ele faz você parar de errar. E esse Espírito é alimentado com muita oração e muita leitura bíblica, porque é a Bíblia que nos lava e purifica, segundo Tito 3,5. Nós somos limpos dentro de casa, quando ligamos o chuveiro, não é pela água somente, mas pelo sabão que passamos, pela bucha. E nós revelamos essa semana, a bucha é a revelação da palavra, porque palavra sem revelação é sopinha de letras. Então, o Espírito Santo, quando ele está em nós, então nós não estamos mais na carne. Porque o Espírito habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Verso 10: se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto, não prevalece mais. Você não dá lugar à preguiça, à falta de zelo. Seu sábado não é para tomar vinho, não é para tomar cerveja, para ficar no Netflix deitado de barriga para cima, no salão de beleza fazendo a sua unha, lavando o carro, passeando com os filhos no shopping. Nada disso é pecado se você der no sábado também o melhor para Deus. Porque o maior pecado do Primeiro Testamento foi porque não guardaram um dia para o Senhor. Não necessariamente o sábado que significa o descanso de Deus, que vai representar no Novo Testamento o domingo. E sábado as mulheres vão para o salão, os homens vão jogar bola, vão fazer churrasco, vão lavar carro. E domingo, vai para a casa dos parentes encher a pança, vai para o cinema. O que Deus tem ganhado nessa geração que tem vivido 100% na carne? Por isso estamos aqui, para trazer a consciência de que tudo isso que vive a igreja, depressão, frustração, o que eu tenho ouvido pessoas que há um esfriamento, não há mais vontade, não consegue acompanhar a oração, dorme na oração, mas não dorme no trabalho não, no trabalho não dorme. Estão desviados dentro da igreja. Aí tem que ter pastor para passar mel na chupeta, para pregar o que querem ouvir, para avalizar o pecado, por causa do dízimo e oferta. Mas graças a Deus, Jesus nunca se vendeu, e muito menos eu. Porque ele podia se quisesse, porque ele tem poder. Dono do mundo, ele faz o que quer. Mas é santo o Jesus que servimos. Então muito menos eu, miserável homem que sou, não estou à venda. E a Bíblia diz então: se o Espírito de Cristo está em nós, a nossa carne, ela está morta. E esses mesmos que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, este mesmo vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que habita em vós. Meus amados irmãos, eu já jejuo 22 anos pelo Espírito Santo. Estou convocando a todos a jejuar pelo Espírito Santo. Esse jejum pode ir à rua de algumas horinhas, não. Em que você jejua trabalhando, jejua conversando, jejua deitado na cama. É jejum de oração, é jejum de busca, em que você bota hinos de adoração, em que você se separa para Deus, em que você vai para a igreja, se estiver aberta, bota o joelho lá sozinha no banco e clama ao Senhor.
Sente-se lá e vai ler a Bíblia, se você não tem outro lugar que te dê paz. Vá para um monte, como esse, em qualquer lugar, e se separe para Deus. Jó 33:4 diz a Bíblia que foi o Espírito Santo que te formou. Gratidão a Ele, por isso buscamos a Ele. A Bíblia diz que é Ele que nos dá a vida. Aleluia. É Ele que prolonga a sua vida ou revoga. É Ele que permite que você morra prematuramente. É Ele, porque é Ele que te dá a vida. Está escrito e registrado. Ezequiel capítulo 11, verso 24. A Bíblia diz que foi Ele que deu a Ezequiel visão da renovação de Deus, do perdão de Deus a todo o seu povo do exílio. É você ter visão no momento da crise. Sem Ele, você não tem visão, perspectiva de coisa boa, porque você vai se entrar na falta de dinheiro, nos problemas que você está vivendo, na enfermidade que te assola, no casamento que acabou. Mas se o Espírito Santo estiver sobre ti, Ele te dará a visão da renovo, do reavivamento na sua vida. O Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16, você sabe, a Bíblia diz que o Espírito de Deus habita em vós. Por causa de quê? Por causa de Lucas 24, verso 26. Se ele não habitar em ti, quem habita é o Satanás. Então não queira o Espírito apenas exteriorado na sua vida, te dizendo que você pecou, repito, te dizendo que você deve ir à igreja tal, que você deve ir no ministério tal. Não, tem o Espírito dentro de você, não apenas te avisando que você não deve fazer, mas impedindo que você faça, porque Ele faz habitação, e aonde a luz habita, as trevas não permanecem. Quantos vivem um espírito exteriorizado? Nunca tiveram experiência. Nunca tiveram experiência de fato. Só tomam decisões erradas. Os seus sacrifícios são esporádicos, convenientes. Dizimam quando querem, ofertam quando querem, oram quando querem, jejuam quando acham que podem. As suas roupas não dignificam a Deus. As músicas do seu carro não dignificam a Deus. Não tem nem bom gosto para escolher hinos de adoração. Porque quem escolhe os hinos não é o Espírito Santo, é a própria pessoa. Quem apresenta Jesus na sua vida é você mesmo ou é o próprio Espírito? Porque o Senhor disse, após receber o Espírito, a virtude do Espírito Santo, serás minha testemunha não só em Judeia, em Samaria, em Jerusalém, mas até os confins da terra. E eu não preciso presencialmente estar na Rússia. Meu testemunho pode começar aqui no Monte Sabó, em São Roque, e alguém ouvir. E esse alguém passar para alguém, que passou para alguém, que passou para alguém e que chegou na Rússia. É por isso que hoje estamos plenos, com a certeza de que esse Evangelho só está nas minhas mãos e você pode ouvi-lo. Porque embora Pedro não está presencialmente aqui, e nunca vi, nem sei como ele era, ele deixou um testemunho, um legado. 1 Coríntios 7,40, Paulo disse, eu também penso que tenho o Espírito Santo, porque ele está falando sobre o casamento. Eu penso que tenho. Paulo está dizendo, quando nós temos a certeza, quando nós somos cheios do Espírito Santo, Deus deixa você falar aquilo que ainda não está escrito. Vou repetir, hello. Deus te faz profetizar e falar aquilo que ainda não está escrito. Porque é o único homem da Bíblia Sagrada. Eu desafio todos os teólogos do mundo. É o único homem em toda a história bíblica que por 3 vezes no mesmo capítulo ele disse, digo eu e não Deus, porque eu tenho o Espírito Santo. O homem faz a lei, o homem traz uma doutrina. O apóstolo está tão cheio, transbordando do Espírito Santo, que Deus disse, meu filho, faça, diga e acrescenta. É tremendo a presença do Espírito Santo, mas tem um preço a pagar, meu irmão. Ô minha irmã, tem um preço a pagar. Paulo foi decapitado, João Batista, Pedro crucificado de cabeça para baixo, Estevão apedrejado. Todos os apóstolos morreram terrivelmente. João, único que morreu da idade avançada na cidade de Éfeso, mas antes de ir para a ilha de Pátimo,
Foi lançado dentro de um tonel de óleo fervendo. Foi lançado dentro de um tonel de óleo fervendo. Sabe o que é isso, meus irmãos? Sabe o que é o homem ser lançado dentro de um tonel de água fervendo? Sabe o que representa isso? E a Bíblia diz que ele sobreviveu. A Bíblia diz que ele sobreviveu, aleluia. Por que ele sobreviveu, pastor? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Porque ele estava cheio da presença do Senhor. E eu quero crer que o mesmo Deus que está aqui, o mesmo Deus que nos chamou aqui, é o Deus dos apóstolos, é o Deus dos discípulos, é o Deus que quer receber o seu jejum, é o Deus que quer receber a sua consagração. Oh, Espírito Santo do Senhor, oh, Espírito Santo, oh, Espírito Santo do Senhor, oh, Espírito Santo do Senhor, Espírito Santo. A Bíblia diz, Apocalipse 5:6, e sobre o Cordeiro Santo de Deus há os 7 Espíritos nele. Revelado em Isaías, capítulo de número 11, verso 2. O Espírito do Senhor estará sobre ti. Por isso que quando eu aceito Cristo, a segunda coisa que eu devo desejar é ser cheio do Espírito, porque Ele te trará. Segundo a Bíblia, o Espírito do Senhor, a mente de Deus estará em ti. A Bíblia diz o segundo Espírito, o segundo a virtude do Espírito, o Espírito da sabedoria. Você será sábio. Sábio é o mestre, é o pilar da inteligência, alimentado pelo conhecimento. A inteligência é o terceiro, a virtude do Espírito, que está em Isaías 11:2, e que Jesus tem todos eles, porque foi profetizado sobre o rebento de Jessé estará os 7 Espíritos. Espírito da inteligência para você lidar com o seu mundo natural, para você saber lidar com as coisas naturais, a sabedoria para lidar com as coisas sobrenaturais. Saber as coisas de Deus por causa do conhecimento, que é uma das virtudes que você recebe. A inteligência para você saber conduzir a sua vida no mundo natural, conduzir seu casamento, educar os seus filhos, tratar a sua esposa, tratar o seu marido. A Bíblia disse que teríamos o espírito do conselho. O que é o espírito do conselho? O espírito do conselho é quando eu tenho sobre a minha vida a direção plena do Senhor. O espírito do conselho é quando eu está em mim algo grandioso. Eu não dou um passo sem a direção de Deus. Eu não dou um passo sem a luz do Espírito. E as pessoas olham para mim, olham para ti, e há em você uma virtude. As palavras que saem dos seus lábios são conselhos virtuosos, são conselhos que levam pessoas dos desacertos aos acertos da vida. A Bíblia diz que terei o espírito da fortaleza. Ser forte. O problema não é cair, é continuar caído. Mas o cair é do homem, o levantar é de Deus. Miqueias diz no capítulo de número 7, ainda que caia, eu verso 8, ainda que esteja em trevas, o Senhor será a minha luz. Não ria de mim, ó inimiga minha. Ó vida, não ria, não sorria, ó mundo injusto. Porque Deus é o meu Senhor. Você não se sentirá fraco, principalmente ao servir a Deus. Mesmo acamado, Davi unge e manda ungir. Determina o meu filho Salomão deve ser o novo rei em meu lugar. Tem poder para dar ordem, tem autoridade. A enfermidade não tira a enfermidade de quem tem o Espírito Santo. As adversidades não tiram a tua autoridade quando você tem o Espírito Santo.
Os problemas financeiros não te tiram a fé quando você tem o Espírito Santo. A esposa que te deixou, o marido que te deixou, não te tira a paz quando tu tem o Espírito Santo, porque faz parte do seu fruto. Aleluia. Deus abençoe a sua vida. A Bíblia diz, além disso, o espírito do conhecimento e o espírito do temor. Sem conhecimento, a sabedoria é em vão. Sem conhecimento, a inteligência é em vão. Sem conhecimento, eu não sei para que lado vou. Sem conhecimento, eu não sei o que é o espírito do conselho. Sem conhecimento, eu não sei de onde buscarei força. Oh, Espírito Santo. Por isso diz o Senhor, se você recebeu Cristo, o Espírito do Senhor habita em vós, e a sua carne está morta, e você vive para o Senhor. Oh, aleluia. É por isso que viemos aqui. Vamos orar mais um pouco, e daqui a pouco falarei sobre a segunda razão por que viemos ao monte. Por causa do Salmo 122, versos 6 e 7. Orai pela paz e a prosperidade de Israel e de Jerusalém. Vai ser lindo quando você entender na Bíblia Sagrada que no Zacarias 14, versos de número 12 e 17, aqueles que amaldiçoarem, que se tornarem inimigos do povo de Deus, apodrecerá a sua boca, uma boca sem poder, uma boca sem fruto, uma boca com que fala, nada acontece, está podre, está morta, putrificando a cada dia. A Bíblia diz, aqueles que não adorarem Jerusalém, não é na verdade ter que ir em Israel, terra física, geográfica, adorar Jerusalém, é adorar, embora na distância, como estava Daniel, no exílio na Babilônia, mas ele orava, ele abria a janela, e a janela dava de frente, a janela estava na direção de Jerusalém, e a Bíblia diz, aleluia, ele orava pela paz, a restauração de Jerusalém, e naquele dia, seria liberto da cova dos leões, da boca dos leões. Deus há de abençoar os que oram por Jerusalém, os que oram por Israel, aleluia. Oh Espírito Santo, orai pela paz de Jerusalém, orai pela sua prosperidade, os que te amam, Deus, porque reinará a paz dentro dos seus lares, entre os seus muros. Deus te cercará, anjos em tua volta, e paz. Vocês podem estar numa grande guerra, cheio de inimigos te rodeando, mas há um muro em tua volta, porque ele deu ordem a anjos em teu favor. Salmo 91, 7 ao 11. E a paz tremenda sobre a tua vida. E ele disse, além disso haverá prosperidade em teus palácios. Não importa onde tu mora, tu vai se sentir no melhor lugar do mundo. Tu não vai ter depressão, opressão, giriza na casa que você mora. Você vai conseguir ter paz no seu quarto, na sala, na cozinha. Deus vai fazer na tua casa você se sentir tão bem que você vai se sentir num palácio. Porque há muitos no palácio se sentindo tão péssimo que gostaria de estar no lugar onde você está. Oh, aleluia! Oh, Espírito Santo de Deus. Zacarias, no capítulo 8, versículo de número 23, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu, e lhe dirão: iremos convosco, ó judeu, porque temos ouvido que Deus está convosco. Pastor, eu não sou judeu. Sim, você aceitou Jesus. Romanos 2, 28. Não é judeu só aquele que é circuncidado na carne, mas que se arrependeu e se converteu no coração. Vai repetir em Efésios capítulo 1. Deus não é Deus só dos gregos e dos judeus, é Deus dos gentios. Por isso estamos aqui, irmãos, por uma nova fase da nossa vida. Uma nova fase. Eu tenho vivido o melhor da minha vida financeira, o melhor da minha vida espiritual,
tem vivido, porque eu tenho clamado ao Senhor. A cada obra missionária, esta madrugada em lágrimas. Repito, esta noite será a 7ª noite sem dormir, buscando o Espírito Santo para a vida como a sua. Porque eu já estou cheio desse Espírito, mas quero mais dele. E paguei o preço. Paguei o preço. Aleluia. Você quer esse Espírito Santo? Não é simples um sopro. Porque o Senhor assoprou sobre os discípulos no capítulo 20 e 22 de João. Mas nada aconteceu. Só foram, ali era a promessa. Muitos crentes vivem da promessa, mas o cumprimento da promessa vem em Atos, capítulo 2, verso 1 adiante. Porque eles cumprem o que Jesus diz em Atos, versículo 8, capítulo 1. Não saí daqui, não afastai daqui, até que você já é revestido da virtude do Espírito do meu Pai. E sereis minhas testemunhas. Olharão para vós e me verão. E me verão. E me verão e morre. Hoje as pessoas estão vendo o pastor na vida das pessoas. As pessoas mais parecem com o pastor do que Jesus no pastor. Olha para as pessoas e diz: você é da Assembleia. Por quê? Porque é o seu jeito. Você é da Batista, você é da Bola de Neve, você é da Presbiteriana. Ah, como eu gosto de ouvir quando alguém me diz: sim, o senhor é cristão? O senhor é crente? Sim. Qual igreja? É a maior pergunta que eu amo as pessoas dizerem. Porque eu não pareço com nenhuma denominação. Eu pareço com Jesus. Eu não pareço com o Tabernáculo da Trindade. Eu não pareço com a Assembleia. Eu pareço com Jesus. Aleluia. Seja testemunha de Cristo. Não pareça comigo, minha filha, mas pareça com Ele. Santo Deus de Israel. Há uma presença triuna neste monte. Aleluia. Em o nome de Jesus, encha teu coração e sejais a sua testemunha. Você pode ser membro, ter recebido a credencial do pastor, mas deixa eu lhe dizer uma coisa: o pastor, o máximo que pode te dar a credencial da igreja, da convenção, mas só o Espírito Santo te dá a credencial de filho. Romanos 8,16. Só Ele te credencia como filho do Pai. Você está satisfeito como membro da sua igreja? Isso basta. Ser dirigente de uma congregação, ser membro de uma denominação, ou você quer mais? Você quer dizer hoje: Espírito Santo, eu quero ser confirmado como filho. Receba. Ore por Israel. Ore por Jerusalém. Estou numa fase da minha vida em que posso mudar de 10 nações para 50 nações, fazendo a obra missionária. Um homem pequeno como eu, que não tem igreja, que não tem o cargo, que não tem o padrinho. É o que Deus quer fazer contigo. Quem ganha alma sábio é. Provérbios 12:30. Isaías 32:15. Até que vós seja revestidos do poder que vem do alto. O Espírito do alto, não o Espírito de baixo. Não podereis tornar uma terra fértil. Não poderei regozijar-se em mim.
Não poderá repousar em pastos verdejantes. Não poderá colher, não haverá chuva sobre a sua vida. Zacarias 14:17. Se não adorar o Senhor, a chuva não vem. Deixa a chuva vir na sua vida. Oh, Espírito Santo. Profetizo sobre a sua vida como em João 20:22. O Espírito Santo. Mas você terá que fazer como os apóstolos para receber. Capítulo 1:14. Oravam sem cessar. Capítulo 2. Continuava orando. Quando o vento soprou sobre aquela janela do cenáculo onde morava Pedro e os discípulos. E ali houve o batismo pelo e o com. O batismo que transforma o caráter. E o batismo que te dá o poder. Aleluia. Coloque a sua mão no seu coração, você que está aí do outro lado. Nunca mais peça sinal a Deus. Deus está falando toda hora o meu coração. Pessoas pedem sinal para participar de um culto de santidade, de um acampamento de renovação do conhecimento, para participar de uma escola bíblica, para subir ao monte, pedem sinal. Será que vai chover? Não vai. Está cheio de placa espalhada. O Felipe que está comigo, cheio de placa espalhada. Desde o início lá de trás, lá da estrada, proibido subir pela lei número tal monte. Mas eu não obedecerei à lei do homem, quando ela infringe a lei de Deus. Não obedecerei se a lei do homem mandar eu casar homem com homem. Corte a minha cabeça! Amo o homossexual, mas não o homossexualismo. E aqui estou eu e o Felipe. E mais outras vidas que tiveram a mesma direção, que nós estamos tendo aqui, a mesma direção, e subimos aqui por ousadia, Não era proposto aos discípulos no sábado pegar uma espiga de milho e comer. Não era proposto a Davi comer o pão da preposição. Era consagrado ao sacerdote. Não era preposto ou suposto. E no Novo Testamento o Senhor vai mostrar. Quando ele teve fome, foi a saída e Deus o honrou. Estou dizendo isso para você. Era a única saída minha. Ter coragem de ser ousado e subir aqui. E mesmo contra a vontade do homem, está nesse monte. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Hosana, Hosana. Aleluia. Aleluia. Deixa eu fazer esta oração por sua vida. Com a mão no seu coração. Seja mais ousado para Deus. Se disponha para Deus. Esse mês, falo para testemunhas seus e do Felipe que está aqui. E Deus é testemunha. Vocês não sabem. Esse mês, nós colocamos praticamente tudo que ganhamos na obra de Deus, sabia? Porque o que está no banco já está comprometido essa semana. Tudo. E a
sua casa, pastor. Não. Não há tempo de eu comprar casa. Porque papai já construiu a casa. E Jesus foi lá prepará-la. Decorá-la com as virtudes do reino. O dinheiro da minha casa vai para as missões. E o seu plano de saúde, papai, é as mãos do Senhor. O meu plano de saúde é Jesus, aos 57 anos. E a sua reserva, pastor, se algo lhe acontecer, a minha reserva é a fé que ainda tenho no poder do Espírito Santo na minha vida. Você ama o Senhor? Quando você estiver cheio do Espírito Santo, você entenderá isso. Você entenderá isso. O que esse menino que está segurando a sua cama, que saiu de trás de uma arma, que saiu de trás de uma marginalidade, de parar caminhões em marginal, e hoje está aqui servindo a Deus, servindo ao Senhor, como coluna nesse ministério, que se preocupa todos os dias com a vida útil desta obra, assim como meia dúzia de fato. Você é crente, você é crente. Saiba de uma coisa: a improdutividade é sinal da ausência do Espírito de Deus. Porque quando Deus quer receber o que tu tem, Ele mesmo se incumbe de ser o provedor para que você tenha o que oferecer. Foi o que Ele fez em Gênesis 22 com Abraão. Eu proverei o cordeiro, eu proverei o animal do sacrifício. Reveja os seus conceitos, porque você não tem conseguido ofertar e dizimar na tua igreja, no teu ministério com honra, porque Deus tem estado indignado e dizendo: encha do Espírito Santo, para de pedir isso, para de pedir aquilo, seja cheio. Peça pelas almas, que eu cuidarei da sua. Peça pelos desfavorecidos, pelos pobres, eu cuidarei de ti. Fale a verdade na convenção, na igreja, na tua casa. Fale a verdade. Deixa de ser hipócrita, demagogo. Deixa de se titular bispa, pastora, pastor, quando tudo é nada. Nem crente ainda é. Nunca teve experiência com o Espírito Santo. A experiência é com a palavra que você lê, é com o livro que você lê, é com profecias de Baal que você diz. Experiências com Deus tem preço, tem sacrifício. O que é que tu tem oferecido a Deus para merecer o batismo pelo Espírito Santo? Quando Cornélio recebe, ele já tem por anos o hábito de orar 3 vezes ao dia, dar esmolas aos desfavorecidos, que a palavra esmola no grego está errado. Ele dava ofertas, ajudas, conforto, consolo aos que nada tinham. Não é esmola. E era de boa reputação. Somos cheios de gente sem integridade na igreja, cheio de picareta, mentiroso, adulto, fornicador, prostituto, maquiavélios, máfia na igreja. É pai, é filho, é mãe, é tia, é irmão, é irmã. É uma máfia. Deus está chamando para o conserto a sua igreja. Você quer esse conserto? Você quer esse conserto? Espírito Santo não é fantoche de igreja. Espírito Santo não é fantoche de gente, de humanos. Não é para que você possa orar e ter o que você quer. O Espírito Santo é para que Deus faça o que Ele quer através da sua oração. Aleluia! João Batista nunca usou o Espírito Santo para ter mulher e ter filho, para ter casa e ser amado. O seu Espírito Santo lhe fez perder a cabeça. O seu Espírito Santo lhe fez ficar debaixo de uma grade e era no calabouço, nesses presídios que tem
que tem cimento e tem uma cama de ferro, ainda de cimento não, ei. João Batista ficou no calabouço, lá era de terra, não tinha uma cama para deitar, não tinha água para tomar banho, um calor desgraçado, no meio de escorpiões, no meio de serpentes, no meio, meu Deus, de ratos. É lá que estava João Batista. É lá que estava João Batista. E tinha uma antessala na cela, aonde Herodes ia falar com ele, porque era tão mal cheiroso onde estava João Batista, que ele não entrava lá no fundo da cela. Vai estudar a Bíblia, vai estudar a história de Israel, a história dos judeus, a história dos mártires da fé, e tu saberás o que eu estou dizendo. Vai estudar os livros de Flávio Josefo, o maior historiador contemporâneo da história bíblica. O Espírito Santo vai saber o preço da reforma cristã por Martinho Lutero. Vai saber o preço que custou. Vivemos o evangelho da podridão, do vale tudo, que o culto tem música, tem que cantar um monte de gente, que tem que agradar os jovens, ficar na igreja, tem que botar eles tudo para cantar. Tudo para cantar. E o pregador, 30 minutos. E depois vai todo mundo. Os pançudos vai tudo para restaurante comer, encher a barriga. Vai pro restaurante, os pregadores vão pro hotel. E a maioria das pessoas pobres na igreja vão para os seus lares comer a comida que sobrou de manhã. Uma vergonha. Eu não tenho compromisso com o sistema. Não tenho compromisso com pastor algum que não tenha compromisso com a palavra, que não tenha compromisso com a verdade. Vão plantar batata, vão prestar contas a Deus, ou se converte, ou vão prestar conta no inferno. Eu não vim aqui para brincadeira, nem para te agradar. Se você não gosta, sai da internet, porque se você não paga por ela, eu pago pela minha. Eu não estou clonando o Wi-Fi de ninguém, não. Mas eu vim aqui, paguei o preço, repito, não é competição nem Olimpíada. Vai completar a 7ª noite esse sábado, sem dormir, orando para que o Espírito Santo venha de fato à igreja e todos venhamos a sermos diferentes. Deixar de sermos vítimas de sistema. E não estou dizendo denominação alguma. A carapuça serve a quem quiser. Mas eu não nasci para bajular ninguém, nem a mim mesmo. Eu nasci um desgraçado, ainda sou miserável, mas um profeta de Deus. E profeta, se não pode pregar na igreja, eu posso pregar na internet. Porque o dono do Facebook não importa se eu sou profeta ou sou o Judas, posso pregar. O Instagram disse, pode pregar. E Deus disse, pregue, meu filho, pregue a palavra. Porque eu abrirei no século 21 uma porta que não poderão a fechar. É a porta da internet. Eu abrirei essa porta. E tu alcançarás nações, alcançarás cidades, alcançarás estados, ribeirinhos, alcançarás vilas e tribos com esta palavra. Aleluia. Ei, vou orar. Vou orar. Senhor, meu Deus e nosso Pai, obrigado, Deus, por tudo que o Senhor nos trouxe neste monte. Obrigado, Pai, pelo privilégio, porque, como eu digo, não é o monte que santifica a oração, é ela que santifica o monte, porque a tua presença se faz aqui, porque nós aqui estamos. Se aqui não estamos, é apenas um monte de terra e árvores e mato e carrapatos. Mas assim como Moisés soube que naquele monte de terra era uma terra santa, não porque ele estava lá, porque o Senhor se fazia presente. Hosana, Hosana nas alturas, bendita ao que veio e ao que vem, em o nome do Senhor. Oh, abençoa, Pai, cada vida que acompanha comigo, cada vida, Senhor, que acompanha essa live, que acompanha, meu Senhor, esse momento tão precioso, que acompanha, meu Senhor, esse momento tão divino desta oração.
É melhor que o mundo fique de mal de mim, mas o dono do mundo esteja bem comigo. Porque Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a nossa força. Se eu te alegrar, terei força para continuar. Mas se eu alegrar o povo, não terei força para viver a miserável vida que tenho. Oh Pai, eu estendo as minhas mãos para esta câmara. Alcance. Obrigado, meu Deus, por todos que já estão, meu Pai, todos que estão arrependidos, todos que querem uma nova vida com o Senhor, todos que querem, meu Senhor, uma vida diferente. Eu peço ao Senhor por eles. Eu peço ao Senhor, meu Deus, por cada pessoa. Eu peço ao Senhor por cada família. Oh, papai. Papai, obrigado pela segunda-feira daqui adiante para esse povo. Já há 22 anos que busco o Espírito Santo. E quanto mais recebo, menos tenho. Porque mais eu sei que Ele é além da minha imaginação. E agora, meu Pai, é um povo determinado de toda segunda-feira jejuar para serem cheios do batismo pelo Espírito Santo, o que os encherá do fruto, o fruto que transforma o caráter. A primeira evidência do Espírito Santo não é o falar em línguas, como diz os banais. Os banais confundem a evidência com a permanência. Aleluia. Porque o Satanás tem evidência, porque ele fala em línguas com o Senhor, mas ele não tem a permanência do Espírito Santo. Aleluia. 1 Coríntios 12, 30 e 31, nem todos são apóstolos, nem todos são profetas, nem todos operam milagres, nem todos oram em línguas, nem todos interpretam. Porque Paulo vai falar isso? Porque ele sabia que haveria igrejas que discriminaria alguém que não fala em línguas por falta de alfabetização espiritual. São acadêmicos ignorantes que estão matando pessoas. Porque mais importa o obreiro falar numa língua que nem ele sabe o que está falando do que ter caráter. Porque a língua, o pastor ouve ele falar, mas o caráter, o pastor não sabe. Debaixo do tapete a vida desgraçada que ele vive. O mau caretismo, as anomalias sexuais que está nele, o pastor não sabe. E aí se diz por aí que a evidência é orar em língua. E se o Satanás fala a mesma língua que o Senhor, como discernir se a língua que alguém está falando na igreja é do Satanás ou do Senhor? Se o Senhor e o Satanás falam o mesmo idioma. E Paulo vai dizer em 1 Coríntios 14, não se fala em línguas se não há interpretação. É proibido. E hoje é a pior ignorância. Fala, manda dar rajada de língua estranha e manda na igreja falar língua estranha e ninguém sabe nada que alguém está falando. Uma baita de uma burrice, uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Não sabe essas pessoas que estão cavando poço para o inferno. Livra-me disso. Livra minha filha. Livra o povo que quer uma vida distinta e direita com o Senhor. Você que quer uma vida distinta, você que quer ser crente de verdade, para de seguir doutrinas arcaicas desses estúpidos bandidos delegados de igreja. Para de segui-los. Joga essa credencial no lixo, que é o melhor lugar que ela merece estar. E segue a Deus. Porque Jesus nunca deu, pelo amor de Deus, uma credencial para nenhum dos apóstolos. Sabe qual foi a credencial? O Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Ninguém assinou documento, ninguém ganhou diploma de batismo, nem fez escola, não. Ninguém fez escola de discipulado. A discipulado foi no campo missionário, não foi dentro de uma sala teológica, não foi dentro de uma sala de aula numa igreja, ensinando o básico do evangelho, não. A gente não aceita Jesus porque ouve a palavra, é porque o coração se quebranta diante dele. Oh, aleluia.
senão não estava cheio de pastor islâmico agora, lá em Foz do Iguaçu. Vai ver quantos pastores se desviaram, se tornaram islâmicos. Vai ver quantos pastores largaram as esposas, estão no terceiro casamento. Outros nem casamento quer, porque cada dia arruma uma mulher numa esquina. Vai ver quantas jovens e jovens estão atolados na imoralidade sexual. Vai ver! Vai ver! Vai ver quantos jovens querem ser missionários. Missionário na Bolívia, na África, é só os que moram na favela. É só os miseráveis. Porque filho de pastor hoje quer ser doutor, quer ser advogado, quer ser engenheiro. Vai estudar na América. Manda ele estudar nos ribeirinhos da Amazonas, pastor. Manda teu filho para a África. Para de fazer lacro, para de fazer viagem para Israel, para usar de astúcia. Vai para a Grécia, para Roma. Deixa Deus ver o senhorino. Levando caravana para a África, levando para a Índia. Leva lá para as ilhas, lá para o Cumarumã, a tribo indígena mais longe de barquinho, 10 horas de barquinho. Leva a tua igreja para lá. Porque lá tu não terá o hotel que tu tem. Lá tu não terá a mordomia que todo mundo te traz. Lá tu não terás bugigangas para comprar. Vá para lá. Aonde eu vou, vai para lá. Ei, vai ficar registrado aí. Vamos nos converter. Aí vamos ver milagres. Porque os milagres sumiram da igreja. Cadê Deus? Aonde está o nosso Deus? Acabou os milagres. E pior, acabou a transformação de caráter. Pior do que isso. Acabou. Acabou. O dinheiro é para fazer megatemplos. Os crentes se alegam, pastor, ore pela chave do meu carro. Pastor, ore pela chave da minha casa. Tinha que dizer, pastor, ore pela chave da minha casa que estou entregando para a obra missionária. Pastor, ore pela chave do meu carro, estou entregando para a obra missionária. Não, pastor, ore por esta moça, é minha namorada. Não, na verdade, é o seu tico-tico, é o seu caso. Que Deus possa, nesta tarde, estar alcançando milhares de vidas. Que Deus possa estar alcançando milhares de vidas através desta palavra. Milhares de vidas. É o que eu desejo para você. É o que eu desejo para cada um de nós. Não vim aqui para humilhar ninguém. Não vim aqui para afrontar ninguém. Mas a minha briga não é contra carne nem sangue. É contra o Satanás. E aqueles que, por conta própria, por consciência própria, estão dando lugar a Satanás e botando Jesus para fora como Laodiceia, a ponto de ter que bater na porta. E há muitas igrejas que Deus nem bate mais na porta, porque insistiu tanto e a teimosia é tão grande que são pessoas arrogantes. São pessoas obstinadas, a teimosia. São pessoas que acham que vai tudo bem. Deus, obrigado porque eu não estou de mal com a vida do Senhor. Eu não estou com um cobrador batendo na minha porta. As contas estão todas pagas em dia. Eu não estou jurado de morte, ainda que tivesse, a morte é lucro, como disse Paulo. Eu não estou com a enfermidade, que o médico disse que eu estou nos últimos dias de vida. Se dissesse, seria um motivo maior para me buscar a fé do Senhor, buscar a força no Senhor. Essa indignação não vem de mim, vem do Senhor, porque é hora da igreja tomar o seu lugar, que ela nunca devia ter saído, permitindo que as portas do inferno venham tentá-la. Porque se alguém disser as portas do inferno não prevalecem contra a igreja,
Por que prevalecia contra as 5 igrejas da Ásia Menor? Por quê? Mas prevaleceu por um tempo, porque o Senhor disse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem a dizer. Porque é a igreja do Senhor. E havia uma alerta. E as igrejas acabaram, Pai. Quando alguém visita Israel, só há ruína. Porque as igrejas viraram pó. Só tinha 2, Esmirna e Filadélfia, vivendo o evangelho puro do Senhor. Aonde estão as igrejas da Ásia Menor? Muitos nem sabem mais a localidade. Tentam no mapa dizer que é ali, acolá, é aqui, é ali, é na Turquia, acolá, é ali, é assim. Que delas viraram pó. Porque a igreja somos nós. A partir do momento que nós deixamos de ser igreja, não faz sentido o templo de pedra. Não faz sentido erguer tijolos e colocar uma placa do lado de fora. Igreja tal. Porque o que importa é quem está lá dentro. É quem ergueu os tijolos. Na vontade de quem? E por que se ergueu? Sara, salva, liberta. Que essas pessoas sejam renovadas do Espírito Santo. Que essas pessoas recebam, meu Deus, a oportunidade de serem novamente cheias do Espírito Santo. Aquelas que nunca tiveram experiência sejam batizadas pelo Espírito Santo. Não com, mas pelo. Porque o com é no momento certo. No preparo e na maturidade que eles alcançarem a partir de agora. Traga para essas pessoas, em um nome de Cristo Jesus, o amor a Israel e a Jerusalém, para que todos venhamos viver a bênção prometida em Gênesis 12:3, a bênção abraâmica, a bênção, meu Deus, sustentada pela sua palavra, porque o Senhor é comprometido com aquilo que o Senhor se compromete. O seu comprometimento é justo como compromisso. A sua promessa é justo como a consumação da promessa. Muito obrigado, Pai. Assim eu abençoo a todos, hoje e para todos sempre. Em nome de Cristo Jesus. Amém. E graças ao Senhor. Que Deus te abençoe. Nós lemos em Romanos 2. Se Cristo está em nós, esse Espírito ressuscitou entre os mortos. A nossa carne está morta para fazer a vontade dele. Amo vocês, por isso prego assim, porque amo a alma, tenho sede de alma. Que isso sirva desde a minha filha, sirva para o André, sirva para a Lília e a Olívia, que estão também 3 dias sem dormir. 3, uma criança de 12 anos, estão no monte a esta hora dos Estados Unidos, porque elas queriam estar, porque não podia estar no Brasil, porque o aeroporto não permite entrar. Ela disse: pastor, vamos para o monte aqui. E o tempo que o senhor ficar no monte, nós ficaremos aqui na América no monte. Uma criança e uma mãe. Aprenda. Não tenha vergonha de copiar a fé dos outros. Lembre de Filipenses 3,17, quando Paulo disse: imitai-vos a minha fé. Imitai-vos a mim. Não tenha vergonha de imitar quem é melhor do que você. Mas quem é melhor do que você não é melhor porque ele vai ser sempre melhor. É porque ele adotou o Espírito Santo como morada, como dono da sua vida. Faça isso e tu serás igual a ele. Fica com Deus. Tchau.